Hoje vamos acompanhar um caso que chocou o país. Alexandro é acusado de assassinar sua companheira Débora, de 28 anos, após ela decidir terminar o relacionamento de 10 anos. O pai da vítima, Davi, presta um depoimento emocionante revelando como Alexandro fingiu aceitar a separação, mas já estava planejando o crime. Um caso que mostra como a violência doméstica pode escalar de forma trágica. Bom dia, Sr. Davi. Bom dia. Mais uma vez. Qual todo o seu nome para ficar registrado? Davi Rodrigues da Silva. O senhor é o pai da Débora, certo? Sou o pai da Débora. Por essa razão, o senhor vai ser ouvido como informante, uma qualificação jurídica. Por favor, preste os esclarecimentos que lhes serão perguntados. Inicialmente, o Ministério Público vai lhe fazer perguntas, depois a defesa. Por fim, eu posso complementar e ainda os jurados se fizerem perguntas por escrito. Ministério Público. Bom dia. Bom dia. Senhor Davi, vou fazer algumas perguntas para o senhor. Sim, pois não. Mas inicialmente já consigo no registro meus sentimentos pessoais e em nome do Ministério Público por todo o luto, toda a dor que a sua família vem passando ao longo desse 1 ano e tanto. Uhum. Seu Davi, o senhor sabe por que nós estamos aqui e eu gostaria de iniciar pedindo que o senhor nos conte com as suas próprias palavras, de forma absolutamente espontânea, tudo o que o senhor tem para nos dizer a respeito desses fatos, da forma como eles ocorreram, partindo da sua narrativa espontânea, de como é que a Débora foi assassinada. Olha, uma forma assim para explicar, desde o início do relacionamento deles, tá? Então, assim, o companheiro dela, a gente não conhecia até antes do relacionamento deles. A gente não tinha conhecimento, não se conhecia, nós não, né? A partir de quando eles resolveram a ter relacionamento, a conviver juntos, então a partir dali que a gente começou a conviver como família e aí começamos a ter contatos, a se conhecer, a se conhecer realmente o comportamento da pessoa, porque a gente não tinha, antes não tinha relação nenhuma. Então, a partir dali, nós nos reunimos, eles resolveram compartilhar juntos, morarem juntos, então a gente teve uma conversa em família, foi uma das primeiras conversas que a gente teve séria, né, como família. Nós tivemos 3 formas de conversa, né? Nunca teve desentendimento entre nós, nunca. Mas a gente, assim, uma das primeiras vezes que a gente conversou, né, como família, se reunimos, se realmente era aquilo que eles queriam, né, conviver juntos, como amigos, tanto com a nossa filha como com eles, né? Então, uma reunião de família que a gente teve, né? Então, ali, a partir dali é que a gente começou a ter, né, se relacionar semanalmente, praticamente toda semana nós nos encontrávamos como família, como uma conversa, um bate-papo, um café, às vezes uma conversa rápida, era praticamente semanalmente, tanto na nossa casa como na casa deles. Então, assim, nessa conversa, o que houve? A gente conversamos se realmente era aquilo, qual é que eram as intenções dele com ela, né? Porque a gente, mais ou menos o que era, não conhecia muito ele, sabia assim que ele já era casado, tinha filhas da idade dela, né? Então, assim, mas nunca houve assim um questionamento, o que houve desse relacionamento dele anterior, não. Isso a gente, né, era a partir dali que a gente queria ter uma convivência com família. Nós éramos uma família, sempre fomos, uma família harmônica, uma família feliz, alegre, e da batalha, da luta, do trabalho. Então era mais um componente para nós, né, para fazer parte da nossa família. Então por isso que a gente teve uma conversa de homem para um homem, né, qual é que eram as intenções dele. E ele, não, enquanto a Débora estiver comigo, eu vou cuidar dela. Bem assim ele falou. Eu vou cuidar dela, então, ela, né, é o que eu quero seguir minha vida lá e tal, com ela, a gente se dá bem, eu quero conviver com ela, e ela também
conversamos e ela, não, pai, é o que eu quero, a gente se dá bem, a gente, né, se entende como companheiros, né? Então é o que a gente quer. Tá? Então, aí, inclusive, o que eu conversei também, né, uma coisa assim séria, eu cheguei para ele, cara, eu não quero que a minha filha seja como se fosse uma muda de roupa, trocar assim, não, a gente quer uma convivência de família, né, como a gente sempre teve, né? Então era mais um componente, né? E ele até ficou meio que alterado, não, mas não é isso que eu quero. Bom, então, né? Aí o que a gente fez? Entregamos uma cópia da chave da casa, do portão, a casa é de vocês também. De vocês também. Podem vir aqui a hora que vocês quiserem, conviver com nós. O que nós queríamos era mais um membro na família. Entregamos a cópia da chave, todo ter acesso normal, como se fosse da casa, nosso. Tá? Então, a partir dali é que começamos a conhecer realmente o comportamento dos dois. A nossa filha, a gente, né, um comportamento alegre, feliz, sempre extrovertido, uma pessoa muito dinâmica, né, de bom relacionamento, nunca teve qualquer tipo de reclamação dela de colégio, de amigos, de família. Não, ela era uma menina muito educada, muito assim, nunca nos causou qualquer tipo de desabono em relação a ela. E ele a gente já conhecia a partir dali. Né? Então era mais ou menos como a coisa, né, iniciou. Né? O senhor lembra que idade ela tinha? A idade, ela estava ali em torno de 18, 17 para 18 anos. Era uma adolescente para uma pessoa... E ele? Né? E ele em torno de 40 anos, quase do dobro da idade dela. Um homem maduro. Sim. E aí? As filhas dele são da idade dela. E como é que foi esse relacionamento? E como é que isso tudo terminou com essa forma trágica, com o assassinato dela? Olha, de acordo com aquilo que eu comentei, assim, de acordo com o tempo, as coisas foram acontecendo. A gente, como pai, eu sou muito observador, né? Então eu via que muitas coisas aconteciam, que as cabeças eram completamente diferentes, né? E a minha filha, então, naquele intuito de início de relacionar, claro, ela foi conhecendo depois, né? Assim como nós também. E eu notei várias coisas, coisas que foram acontecendo, né, durante o tempo, que eu vi que aquele relacionamento não ia dar certo. Não, mas eu nunca comentei com ela nunca reclamava para nós. Ela não era uma menina de reclamar da vida. Ela era sempre feliz, alegre, né, não era de estar mal-humorada. Nunca se via nossa filha mal-humorada. Né? Então, assim, eu vi que com aquele comportamento ali deles, que não ia fechar, a cabeça era completamente diferente. As coisas foram acontecendo e eu fui observando, fui vendo, né, que não ia, durante todo o relacionamento, a gente observa com o pai, né? Mas para além dessas diferenças que o senhor reporta, que me parecem de personalidade, em alguns momentos do relacionamento acenderam alertas na sua cabeça? Várias vezes. Não é uma vez, várias vezes. O senhor pode exemplificar para nós, por gentileza? Posso. Assim, ele era um comportamento fechado, não era muito de conversa, não era muito de um bate-papo assim, descontraído com família. Então, dificilmente ele conversava um papo descontraído. Ele era muito recatado, muito fechado, não é? Então, eu respeitava. Cada um tem o seu comportamento. Mas aquilo ali, eu vi que aquilo ali era uma coisa que era diferente do que a nossa filha era, né? Então foram acontecendo coisas ali que eu fui observando, que vi que não ia dar um exemplo, assim, um exemplo. Na formatura dela. A formatura dela se formou, bacharelado lá no ensino, todo mundo, amigos, colegas, fomos lá na formatura, convidados, né, nós, parentes, cheio de pessoas. Lá no auditório, lá, cheio, ele não apareceu. Já morava há muito tempo junto. Não apareceu.
Aí terminou a entrega dos certificados lá, aí fomos lá para frente, ali no saguão, para confraternização, abraçar ela, todo mundo, conhecido, amigos, né? Abraçar ela lá e tal. Lá pelas cansadas, ele apareceu lá de longe, veio, chegou até nós aí, até minha esposa chegou. Vem cá, tipo, onde é que tu estava? Por que tu estava lá com nós? Ele veio assim para nós. Eu não gosto disso. Então, isso são coisas que a gente vai observando. Vai observando. Tá, pode prosseguir. Posso dar um outro exemplo? A palavra é sua. A minha filha, a nossa filha, foi convidada para ser madrinha do nosso neto. Madrinha do nosso neto. Ela e mais um conhecido da esposa do meu filho ali, então foram batizar o menino, o gurizinho, nenenzinho. Aí nós, lá em Santa Cruz, né, a gente ia daqui para lá, e até eu falei com ela, filha, vamos no mesmo carro, nós, né, um carro, porque nós vamos 2 pessoas em 2 carros. E ela, pai, o Alexandre não quer, nós vamos no nosso carro. Tá, beleza, fomos. Chuva que Deus mandava, né, chuva, chegamos lá, na igreja, gente, missa, cerimônia de batizar. Longe fui assim, estava estacionado lá, olhei, conversei com ele, ia conversar com ele, vou ficar ali para o almoço. Acabaram, foi embora para casa. Não ficaram no almoço. Então, isso aí é um comportamento que jamais a minha filha faz uma coisa. Ela era uma pessoa alegre, íntegra, gostava de amizade, gostava de se reunir, conversar com as pessoas. E ele era um cara completamente fechado. Tudo bem, eu não sei qual era o motivo, mas não era muito de participar dessas coisas. Isso era uma coisa que eu ia notando. Eu vi que não ia dar certo, um dia não ia acontecer isso aí. Né? E agora vamos avançando, então, em relação, nos aproximando da data em que ele mata a sua filha. Sim. Quando que a Débora anuncia para o senhor que ela pretende se separar do Alexandre? Como é que ela lhe conta essa decisão que ela tomou? Assim, ó, a nossa filha, que nem eu comentei, ela nunca foi de reclamar nada, nem para nós, nem para mim, nem para a mãe dela. Era uma menina que, até de repente, para não magoar a gente, conversar alguma coisa, porque a gente queria um relacionamento, né? Claro, com as restrições, mas era coisa assim que a gente imaginava que um dia poderia não dar certo. Mas aí o que acontecia assim, no dia 13 de janeiro de 2024, 2 semanas antes de ele assassinar ela. Ela me ligou, me mandou uma mensagem, pai, ela nunca tinha reclamado. Pai, eu não estou conseguindo conviver mais com o Alexandre. E aí eu quero me separar dele, queria que tu me desse uma mão para mim alugar uma casinha aí perto do trabalho que eu não tenho condições de pagar. Então eu queria que tu me ajudasse, se não alugar uma peça, uma casa ali. Não, mas a primeira coisa que eu fiz, o que aconteceu? Ela, não, pai, eu não vou te contar agora. Depois deixa eu arrumar primeiro. E tem coisas que desabonou completamente o nosso relacionamento e eu quero me separar dele, não consigo mais conviver com ele. Tá, então nós estávamos na praia, ela mandou uma mensagem para nós, né, no dia 13 de janeiro. Aí eu disse, filha, vamos fazer assim, no fim de semana nós vamos para casa, eu estou resolvendo umas coisas aqui, né? Vou para lá, então você, né, vamos conversar. Já, pai, olha, é difícil de nós conversar. Porque ele me vigia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela me disse, então, não, eu vou para aí, nós vamos vamos dar um jeito para nós poder conversar melhor. E umas coisas que eu falei para ela também, ali naquele dia, filha, quando tu falar com ele, eu também quero falar com ele, como pai para pai, né? Que o fim do relacionamento, que não vai dar mais certo, então. Então, o dia que tu conversar com ele, né? Aí tu me avisa que eu também quero conversar com ele. Deu homem para homem, papai, como eu fiz lá no começo, como nós fizemos lá. Beleza, passou aquela semana, né? Aí no domingo a gente veio da praia ali, uma semana antes de ele assassinar ela. Aí vem papai, olha a casa daqui, casa dali, casa de lá, ajudei ela, né? Procuramos, estava difícil de arrumar, porque era a época da enchente, né? Então, mas a gente conseguiu, maravilha. Aí o que para poder conversar com ela, o que a gente fez?
a gente sempre fazia um café, né, de tarde ali. Fui buscar uns quitutes no mercado. Filha, vamos junto. Fui junto com ela. Aí é que ela se abriu para mim. Um pouco. Né? Se abriu, conversou e tal. Né? Os detalhes, ela disse, pai, eu não vou detalhar coisas contigo agora, depois que eu me ajeitar, eu vou contar para vocês o real motivo mesmo, que eu estou desgostosa mesmo com o relacionamento com ele. Então, só queria que tu me ajudasse. Não, eu te ajudo, o pai, né? Então, vamos procurar uma casa, um lugar, né? Ver aí para dar um jeito. E aí assim, ó, tu já conversou com ele? Diz ela, não noticiei ele ainda, mas assim, ó, tu fala com ele que eu também quero falar com ele. Aí fomos lá tomar um café, fizemos ali um café e tal, e ela me relatou, ali ela relatou algumas coisas, pai, eu não consigo mais conviver, eu nunca tenho nada, eu estou sempre sem dinheiro, não tenho como conviver, então eu preciso da tua ajuda. Né? Claro, eu como pai não te ajudo, não tem problema. Né? Então, ficamos assim, conversamos, mais algumas coisas. Naquela semana, aí durante essa semana ali, procuramos uma casa, um apartamento, tal, procuramos daquilo ali, arrumamos. Né? Na segunda, terça, quarta-feira. Na quarta-feira, eu assinei o contrato do aluguel para ela, certinho, e aí ela, pai, eu falei com ele, agora tu pode conversar com ele. Ele ficou meio sentido, meio aguado, de eu não querer mais um relacionamento com ele. Ele ficou bem sentido, mas a princípio não aceitou. Tá, tranquilo. Desculpa interromper. Ela anunciou para ele a intenção de separar anunciou quando? Para ele, isso aí naquela última semana ali. Naquela semana? Naquela semana, a última semana. E ela lhe referiu que ele reagiu mal. Aí ele ficou meio sentido e tal, né? E diz ela que ele tinha aceitado, né? Mas ele meio com sentimentos, né? Mas faz parte, né? Aí isso aqui foi na quarta-feira. Na quinta-feira, então nós fomos lá, eu tinha pegado a chave do apartamento lá para olhar certinho, né? E aí ela, pai, fica com a chave da casa aí. Da sua casa? Que eu tinha dado para eles lá no começo. Fica com a chave da casa que eu não vou precisar mais dela. Se eu precisar de novo, eu te peço de novo. Mas a gente, como não tem maldade, a gente não imaginava. Depois eu comecei depois do acontecido, eu comecei, mas olha ali, era uma mensagem que ela estava dando para nós. Era um pressentimento dela. Entregou a chave para nós da casa. No último dia ali. Aí eu vim ali, falei com ele estava lá fora, apertamos a mão ali, conversamos. E ele, não, tranquilo, pode conversar, né? E digo, cara, o relacionamento de duas pessoas não dá, né? Só gostaria de conversar contigo, né? Que ela não quer mais conviver contigo, quero que tu aceite isso aí. De repente, tu pode procurar uma pessoa que te entenda, né? E que vamos, né? Não dá mais certo, não vamos ficar com mágoa nenhuma por causa disso. E ele, não, tranquilo, está resolvido já. Não, já está resolvido, não tem problema, né? Se precisar de uma mão, meu pai já me dizia, e isso conversa dele, meu pai já me dizia isso, que entre duas pessoas se não dá certo, o negócio é se separar e terminar, conversa dele. Aí cheguei... Apertou sua mão. Apertou minha mão, e aí eu lembrei a ele de uma outra conversa que nós tínhamos lá no meio do relacionamento deles lá. Que eu falei que tive 3 momentos de conversa séria com ele. Essa foi uma, a do começo. Início, foi outra, e uma outra, mais ou menos uns 3 anos que eles estavam juntos ali, como ele tinha a chave da casa, tudo. Eu estou em casa, preparando minha aula ali, estava de férias do trabalho, né? Então estava frio, ele estava dentro de casa. Ele entrou correndo, desesperado dentro da minha casa. Eu até levei um susto, o que houve, rapaz? Tu veio correndo e apavorado, assustado, nervoso, né? Trêmulo, não podia quase nem falar, assim, indignado, nervoso, assustado. Vamos, o que aconteceu? Cara, eu preciso que tu me ajude. O que está acontecendo? Eu cometi um monte de besteira antes, cometi coisas ruins antes, assim, nessa vida de crime, cometi um monte de coisa e o pessoal estão me cobrando isso aí. Se eu não pagar
até amanhã eles vão me apagar ou eu vou ter que entrar nessa vida de crime de novo. Bem assim ele me falou. Mas, o que tu quer? Cara, eu quero que tu me empreste 10 mil reais para pagar eles. Até eu vi alguma coisa ali que era 2 mil, não, que eu não sei se na hora de digitar ali foi. 10 mil reais que eu me pedi. Eu não tenho dinheiro em casa. Né? Eu digo, não, cara, vem aqui amanhã que a gente conversa. Fui no banco, agendei, peguei dinheiro, no outro dia ele veio ali. Né? Aí eu cheguei, cara, por favor, não quero que tu envolva a nossa família com qualquer tipo de coisas ilícitas. Dá um jeito, te arruma, te organiza. Eu, como respeito que eu tenho por ti e pela minha filha, eu não vou te emprestar esse dinheiro, eu vou te dar. Tá aqui, ó. Dei para ele, 10 mil reais. Peguei para ele. Né? E aí o cara vai, que ajeita lá, procura ser um cara decente, porque nós somos uma família decente. Né? Então, nessa conversa lá no meio, lá atrás, então ali eu já comecei a ver, né, a forma do comportamento dele. Né? Então, são coisas que foram se somando. E esse papo, no último dia, que eu conversei com ele ali, que me apertou a mão, eu lembrei a ele disso. Fiquei, cara, tu te lembra do dia que você teve conversando comigo lá, preocupado, apavorado, me pedindo um socorro lá, que eu te ajudasse? Cara, esquece aquilo ali. Aquilo que eu te falei não me deve nada, pode ficar tranquilo, é uma coisa que eu quero que o relacionamento de vocês não deu certo, não deu, né? Partiu da outra, então... Esse episódio do dinheiro aconteceu 7 anos antes, pelo que eu entendi da sua conta. Eles tinham 2 ou 3 anos de relacionamento. Foi logo no início, acho que eram uns 3 ou 4 anos depois que eles estavam se relacionando. Cara. Tá, porque eles, quando ela foi morta, eles já tinham 10 anos de relação. Foi muitos anos antes. Foi muitos anos depois. Tá. Mas uma coisa que ele me falou também lá, dizendo assim, ó, só procura não falar pra mãe dela e nem pra ela isso aí. Não, fica pra... Entre nós. Tá, e aí o senhor conversou com ele, apertaram as mãs, e o que a partir daí, o que aconteceu? Isso foi que horário, seu Davi? Era detalhezinho, eram 5 horas da tarde. Não, se precisar de uma mão lá para arrumar as coisas para ela pegar as coisas dela lá, eu dou uma mão, ajeito lá e arrumo. Pura falsidade, doutora. Já estava tudo planejado. Foi a última vez que eu vi a minha filha viva. Foi a última vez que eu vi ela. Ela me deu um beijo no rosto, assim, ela sentada na academia. Eu não sei como é que um sujeito pode... A gente se dava com ele, a gente nunca teve qualquer discussão, qualquer briga, desentendimento, nada. A gente respeitava ele como um membro da família. Foi a última vez que eu vi. Entregou a nossa filha morta de noite. Atirou a nossa filha lá na calçada, morta de noite. Imagina, tudo planejado, tudo já estava. Ele, não, já está resolvido, tranquilo, beleza, pode, se precisar de uma mão, pura falsidade. Aquilo ali eu nunca vou esquecer, aquela imagem da minha filha viva ali, sentada ali. Ela levantou, pai, amanhã vocês vão lá arrumar as coisas lá para vir. Sim, eu estou com o carro cheio de caixa ali para botar as roupas, das coisas ali, para a gente ir lá buscar. Seu Davi, o senhor pretendia carregar a mudança dela na sexta-feira? Mas os móveis e coisas que a mãe dela sempre deu para ela, roupeiro, cama, mesa, prataria, sofá, cama, essas coisas, tudo a minha esposa comprava e dava para ela. Então, coisas que... Aí o rapaz já estava com um caminhãozinho pronto para ela pegar no outro dia. Eu ia buscar no outro dia lá. Fazer a mudança certinho. O senhor também ia lá na sexta-feira? Claro, é evidente que nós ia lá. Então o senhor me tira uma dúvida, por que é que a Débora opta por dormir na casa na quinta-feira? Ela tinha que terminar de arrumar essas coisas? Exato, doutora. Ela queria arrumar as coisas em sacolinhas, roupinhas de roupa. Ela era organizada? Dela, organizadinha, tudo escrito ali. Roupa de cama, roupa de pessoal, de vestir. Estava tudo empacotando. Inclusive o seguinte, era próximo da meia-noite
ela mandou uma mensagem para a mãe dela: mãe, eu estou cansada já de arrumar as coisas aqui, eu vou me deitar porque eu sei amanhã de manhã vocês vão aqui pegar as coisas aqui. Tá, então eu vou me deitar, vou dormir. No dia que aconteceu, na noite que aconteceu, essas eram as 11h30, a minha esposa foi que recebeu a mensagem dela, né? E aí... Eu vou ter que lhe pedir para que o senhor nos relate o que aconteceu na madrugada. Aí aconteceu aquilo de manhã, né? A gente dorme, toma remédio, né, para dormir, 3h30, 4 da manhã, aquela, né, bateção na porta, na brigada militar, todo mundo ali, me acordei, né, se acordei, então lá, bom, aí caiu o mundo sobre a nossa cabeça aquilo ali. E aí a gente viu nos vídeos ali, o cara não tinha coragem de largar uma pessoa assim, como se fosse um objeto na calçada. Eu tenho certeza que se alguma coisa disso acontecesse com ele, com a filha dele, eu gostaria de saber qual seria a atitude dele. Né? Uma coisa dessas, uma coisa que não se faz uma família, isso aí. O senhor foi acordado pela Brigada Militar? Pela Brigada, batendo na porta, exatamente. Eles queriam arrombar a porta. Eles pularam a grade, porque de repente ele podia ter feito alguma coisa com nós. Havia essa desconfiança? A desconfiança, claro. Porque assim, aí é que começou a me cair a ficha. Por que ela entregou a chave para nós? No dia que nós estávamos vendo o apartamento, eu, pai, eu não preciso da chave aqui do controle, então vocês me entregam depois. Seu Davi, quando ele largou o corpo da Débora lá, ele bateu na campainha, ele buzinou, ele chamou vocês? Não, nada disso aí, largou lá. Nós vimos porque alguém passou e viu ela ali, um vizinho que trabalha de madrugada, ele saiu para trabalhar, passou ali, viu e avisou a brigada. Ele não avisou vocês? Não, de forma alguma. E nem tentou avisar vocês? Não tentou, porque se fosse uma pessoa decente, tentar de repente uma briga, uma discussão, né? Se ele fosse, desculpe que eu tô, se ele fosse uma pessoa decente, ele avisava nós, né? De um mal-entendido, uma briga, um desentendimento. Mas não, nada disso aconteceu. Largou e você foi o mundo. E a partir daí, o que o senhor pode nos contar? Como é que foram o que o senhor ouviu no enterro da Dé, no velório, no enterro? Difícil, doutor, difícil. Pessoas, amigas, tanta gente, as pessoas gostavam demais dela, uma pessoa muito querida, no trabalho dela, uma pessoa muito dedicada, muito íntegra. Ela era uma pessoa assim que profissional, dedicada por aquilo que fazia. Então, gostavam muito dela. As pessoas, amigas, ela me chamava elas de minhas alunas, né? Me chamavam, então gostavam dela demais, porque ela está sempre alegre, sempre feliz, sempre divertida, né? Uma pessoa dinâmica, tá? Então era como ela se comportava, né? Seu Davi, o momento que a Débora estava vivendo ali, principalmente na parte profissional, ela estava em ascensão na carreira dela? Ela estava, com o perdão da expressão mais popular, bombando na carreira dela como educadora física? Ela estava desempenhando bem, crescendo o número de alunos, popularidade nas redes sociais? Ela vinha crescendo profissionalmente? Claro, ela era uma pessoa muito dedicada. Inclusive o seguinte, ela fazia videoaulas, né, no YouTube, assim, para as pessoas de exercícios físicos. Ela era muito dedicada nessa profissão dela. E ele, Davi? Não, ele não participava, não. Ele tinha projeção profissional, sucesso profissional? Não, nada. Vou lhe dizer uma coisa, eu fui descobrir que ele não trabalhava depois do relacionamento deles. Ele praticamente não tinha atividade profissional. Uma coisa que até ele pediu para ela, assim, ela falou com o dono da academia, na condição que ela trabalhava lá, que ela queria que ele pudesse frequentar a academia ali. Então ele não saía dali. E nesse momento em que a Débora decidiu se separar dele, eu não sei se o senhor tem conhecimento se eles chegaram a ter outros rompimentos durante esses 10 anos que estiveram juntos, mas a minha pergunta para o senhor é mais objetiva. Ela estava decidida a encerrar esse relacionamento? Ela parecia estar resolvida, resoluta? Era uma decisão que ela tinha tomado e que não tinha volta mais?
ela disse que há tempo atrás já vinha se somando, ela vinha com uma ideia de se separar, então ela foi, né, degradando mais, e o que ela me disse também, pai, aconteceram coisas com ele que eu desabono completamente, então aí eu não vou conseguir mais viver com ele. E ela estava decidida? Decidida mesmo. Ela chegou, sim, tanto que ela me pediu para alugar uma... E ela estava feliz? Ela? Sim. Com a perspectiva de uma vida nova que se iniciava? Mas era uma pessoa de perspectiva de vida, uma jovem, né, de futuro, de vida. Ela gostava, né, de fazer as coisas, de ter dinâmica, né, trabalhar. Com 18, pai, ela com 16 anos, pai, eu quero trabalhar, 16, 17 anos. Não, filho, não, tu vai estudar primeiro, né? E o pai te dá um estudo, quando tu completar 18 anos, tu vai trabalhar. Então, o que a gente fez? Tirou carteira de motorista, tirou carteira profissional. Aí, quando ela completou 18 anos, filho, agora, se quiser trabalhar, então, aí tu vai fazer a tua faculdade, eu te ajudo a pagar a faculdade, né? E aí tu vai trabalhar. Primeira assinatura, ela assinou a carteira dela quando completou, depois de 18 anos. Aí nessa vida de academia ela começou assim a atividade dela, gostar muito dessa parte. Ela fazia balé, fazia aula de dança, fazia quando era jovem luta de baitagem, então ela gostava muito de parte física, parte, né, de saúde física da pessoa. Então foi onde ela se alinhou para a parte de aproveitando esse gancho que o senhor falou em saúde, a Débora era uma mulher saudável? Mas completamente saudável. Como era o estado de saúde geral da Débora? Ela se queixava por senhor de alguma dor, de algum incômodo? Ficava resfriada com frequência, doente com frequência? Como é que era a saúde geral da Débora? Era renite lá de vez em quando, mas era uma pessoa super saudável, tanto que ela dava aulas de física, educação física, com exercícios, né? Ela fazia acompanhamento médico, ela tinha alguma doença diagnosticada, algum problema cardiológico, algum problema neurológico? Não, senhora, não, senhora. Até assim, o que a gente fez? Fui no hospital, peguei todo o histórico dela, de atendimento médico ali, então, para ver se tinha, de repente, alguma coisa de doença, assim, isso aí, nada disso. Ela era uma mulher saudável. Pessoa saudável, muito saudável. Era uma coisa que ela mais se preocupava, era com a saúde. Inclusive, ela não tomava refrigerante. Ela dizia, pai, por que vocês tomam isso aí? Né? Ela se preocupava com o senhor e com a sua esposa? Claro. Era zelosa, era uma filha cuidadosa com os pais? Ela queria que eu frequentasse a academia, e eu digo, filho, eu trabalho, corro lá na fábrica o dia inteiro, até fiz uns 3 ou 4 meses, ali 5 meses de academia, mas não deu mais, corro na fábrica o dia todo, né? Então, aí eu disse para ela, filha, não dá para mim, mas ela queria que a gente fosse. E nesse processo de separação que o senhor percebia que a Débora, ela havia anunciado para ele que queria sair de casa e vinha fazendo esses movimentos para culminar numa separação, num divórcio. Eu lhe pergunto, o senhor e a sua esposa estavam ativamente ajudando ela nesse processo, certo? Ajudando ela tanto com a mudança, quanto com conseguir um outro imóvel, alugar um outro imóvel no nome do senhor? Sim. No momento que ela me ligou, que ela falou que ela queria separar, ela, pai, eu preciso que tu me ajude para alugar uma casinha aí que fique próximo da academia. E o réu sabia que vocês estavam auxiliando a Débora? Não, ele com certeza sabia. Isso aí já era mais com a convivência deles lá, né? Porque ele não era muito de conversar, não era muito de pessoa muito... Não, mas a minha pergunta é se ficou claro que vocês estavam ajudando a Débora a sair de casa naquela quinta-feira. Sim, exatamente. Então, naquela semana ali, ela vocês foram um refúgio da Débora para sair de casa? Com ele, né? E aí ela me disse, pai, eu conversei com ele ficou meio que desgostoso e tal, mas aceitou. Então agora tu pode falar com ela falou para mim. Ele pode falar com ele. Aí foi quando eu fui conversar com ele de homem para homem, de pai para pai. Agora, com esse distanciamento, com o tempo e com o senhor interpretando os fatos, eu lhe pergunto o que o senhor compreende hoje dessa entrega das chaves que ela fez, de ter devolvido as chaves da casa do senhor e da dona Rosane para o senhor na noite, aliás, na tardezinha da noite em que ela seria morta por ele? Porque justamente assim, ela poderia ter precisado daquilo ali, porque ela sempre é da casa.
né, para entrar dentro de casa lá, era da família, do controle do portão ali, tudo, né? E ela não me dei conta daquilo ali. Ela chegou, olhamos o apartamento, tá, pai, ó, para nós ali, eu vou ter a chave para você de volta ali, se eu precisar de novo, E como é que o senhor interpreta isso? Eu interpreto que isso aí era um pressentimento que ela tinha. Foi uma proteção que ela quis dar a vocês? Proteção, inclusive de nós. Porque conversas que a gente ouvia depois, né, das pessoas, qual é que era a conversa, qual é que era o papo dele. O dia que ela não quiser mais morar comigo, eu vou matar ela e a família dela. Bem assim. Muitas pessoas me falaram isso. As pessoas não estão aqui, são pessoas que se relacionaram com ele, se relacionavam com eles e que ele falava. E as pessoas sentiam medo do Alexandro? Olha, não posso afirmar isso, mas acredito que sim, né? Tá. E esse crime, ele tem a comoção toda a deriva da desova do cadáver em frente à sua casa, frente à sua calçada. Eu lhe pergunto, como é que o senhor interpreta isso? Por que ele deixou esse corpo na frente da sua casa? Mas, doutor, eu não entendo por que a gente se dava tão bem. Nós se dava com família, nunca houve uma discussão, uma conversa entre nós com ele, nada disso, nunca houve. Mas como é que o senhor entende isso? Por que ele deixou o corpo dela lá? Uma agressão psicológica em nós que não tem cabimento. O senhor acha que pode ter sido uma vingança porque vocês estavam ajudando ela? Vingança, eu vou dizer uma coisa, eu acho que aquilo ali, o que ele ia fazer? Eu não sei, de repente uma má interpretação minha, mas o que ele ia fazer? Eu acho que ele ia fazer o serviço com nós também. Como ela deixava a chave do controle no porta-luvas do alto, então ele se viu, eu imagino que tenha sido isso. Porque para largar uma pessoa na frente da casa assim, né, até nós poderíamos estar correndo risco. É isso que eu imagino. É a imaginação minha. Né? Seu Davi, eu gostaria de lhe perguntar, eu vejo que o senhor sofre de uma dor incurável, irremediável, intratável, mas eu ainda assim observo que o senhor é uma pessoa séria. Parece, até me chama a atenção, disseram que o senhor era professor de matemática e o senhor parece ter essa seriedade de quem lida com exatas, etc. Pois bem, eu lhe pergunto, o senhor ouviu de uma pessoa que o seu Alexandro ia matar a Débora e toda a família se ela deixasse ele? Se ele deixasse ele, eu ouvi de pessoas, amigos conhecidos, que não estão aqui, mas assim, pessoas que depois foram contando para nós. Conhecidos da Débora. Depois do acontecido. Conhecidos da Débora e conhecidos do dela, Alexandro. dele, né, papos dele, de amigos, de relacionamentos deles. O senhor aqui é o pai da vítima, o senhor pode dizer o que desejar, mas claramente o senhor fala muito sério. Então, o senhor aconteceu, o senhor recorda deste diálogo? Claro, pessoas relataram para nós isso. Tá. Conhecidos, colegas deles, né, de relacionamento deles, que falaram para nós. Uma coisa que Eu vou lhe fazer só mais uma pergunta antes de passar a palavra para a doutora Graziela novamente. Quando o senhor foi para fora de casa e encontrou com a Débora ali morta, como é que estava o corpo dela? Como é que estava o rosto dela? Como é que estavam as feições da sua filha? Uma imagem assim, que eu nunca vou esquecer. Ela... uma pijaminha de dormir, uma pijaminha, um shortzinho, uma blusinha, uma legzinha, de pé descalço, atirado no chão, ali com o pescoço roxo, de boca aberta, né, um sinal de sufocamento, atirado ali, seminua, uma roupinha de dormir, um shortzinho, atirado assim, né, tapado ali, uma imagem que eu nunca vou conseguir esquecer isso aí. Nunca. De ver uma filha tirada desse jeito. Assim. Eu não quero que ninguém passe por uma situação dela. Eu assim, ó, nós estamos condenados pro resto da vida. Pro resto da nossa existência, eu não vou conseguir esquecer. Me dá, às vezes, uma tristeza, uma dor, assim, da falta dela. Era uma pessoa tão alegre para nós, tão divertida, ela nunca deu qualquer desabono toda a trajetória dela. Desde criancinha, nunca reclamaram dela, assim, colégio, amigos, coisa, reclamação do comportamento, nunca houve. Isso era uma pessoa muito educada. E outra coisa, muitas amizades que a gente teve,
de famílias, foi graças a ela. Ela era uma criança, desde criancinha, se enturmava na crechezinha, na escolinha. Então a gente fazia aquelas amizades. Era uma vida tão feliz aquilo, né? Ela era agregadora, então, ela juntava as pessoas. Agregadora, exatamente. Ela puxou a avó dela. Minha mãe era assim, praticamente quase centenária, e era uma pessoa que... Seu Davi, ela estava machucada quando o senhor viu ela, seja ali na rua, seja no funeral? Algumas marcas, né, que foi notado, até porque estava, né, aparecia lá de vez em quando uns arranhãozinhos, né? Ela, não, mas isso aí é lá na academia. Que não, ela estava machucada na hora que ela estava morta. Doutora, com o pescoço roxo, apertado, ela, né, e estendida no chão. E ela tinha machucado na mão, na testa, o senhor lembra ou não recorda? Na testa tinha, Na mão também, na mão não me lembro, mas na mão não deu para perceber. Não. Tá, né? Tá bom. O senhor falou assim, ó, que ele não saía dali, referindo à academia. O senhor quer dizer que ele ficava o tempo todo lá? Eu lhe pergunto, porque tem uma testemunha, inclusive foi arrolada pelos doutores, pela defesa, que é o Mateus, e ele fala que ele ficava o tempo todo lá, enquanto ela trabalhava. Exatamente. Que ele treinava alguns amigos, mas em nenhum momento vinculou a um trabalho. Ele como se só ficava ali. Inclusive ele diz, se eu não estou enganada quanto à testemunha, que ele dormia num sofá lá. Exatamente. Tem isso, o senhor consegue dizer, se o senhor não sabe, não há problema, mas eu li assisti no depoimento a testemunha referindo que ele chegava a dormir na academia, que ele ficava ali. Acredito que sim, porque o que ela me disse quando ela veio na primeira conversa que ela teve comigo, que ela não queria separar dele, que ele ficava vigiando ela 24 horas por dia e 7 dias por semana. E ela, pai, é difícil de nós conversar, é um assunto mais detalhado, depois eu vou te contar, depois que eu se ajeitar, eu vou te falar das coisas que aconteceram, que ele está fechado, está estranho, está diferente, eu não consigo mais conviver com uma pessoa que... Né? Então, ele vigiava ela, né? Dia e noite. Seu Davi, o senhor contou como começou o relacionamento, a sua conversa com ele e tal, mas o senhor saberia dizer onde eles se conheceram? Olha, eu imagino que ela era muito ligada à dança, balé e Muay Thai. Então, quando ela começou a trabalhar, o primeiro empreguinho dela foi numa atendente da academia. Qual academia? Na academia lá perto de casa. Academia do Anderson, quase que era. Lá perto de casa, ali. Não essa que ela trabalha agora, né? Academia do Anderson, uma coisa assim, ali perto de casa. Foi um dos primeiros trabalhos dela. Não é do Kiko? Não, do Kiko, ela trabalhou ali. Isso. Não é Coliseu? Ali próximo do Centenário. Ali. Outro lugar. Ela trabalhou ali e trabalhou mais uma outra aqui na Via 2. Mas assim, ó, ela, nessa vida de convivência dela na academia, inclusive ela já fazia faculdade. Então ela se dedicava para aquilo ali. Ela botava horas aulas, ela deu aula em coleginhos também, né, para poder contar como horas de atividade. Foi onde ele conheceu ela, nessa vida de academia. Interessante o senhor falar nisso. O senhor que custeava a faculdade dela? O senhor pagou a faculdade dela? Paguei. Enquanto pude, eu paguei uns 2 anos. E ela, pai, agora eu já tenho condições de pagar, então 2 anos eu paguei, inclusive. Porque uma testemunha diz que ele pagou a faculdade dela. Estou com todos os recibos ali. Todos os recibos estão ali, das que eu paguei. Ela entregava o boleto para mim, né? E então, ou às vezes eu dava o dinheiro para ela me dizia, pai, a faculdade é R$700, é quase 900, então eu dava, né? Eu pagava para ela. Então eles se conheceram na academia, certamente, pelo que eu estou entendendo. Certamente não iniciou imediatamente um relacionamento afetivo sexual. Teve um tempo antes, talvez, ela chegou a contar? Sim, antes, assim, o que é? Como ela era uma pessoa muito, muito atendente, muito alegre, muito solícita, né? Eu acredito que aí ele frequentava a academia, então se conheceram. Em que idade ela tinha? Quando ela começou a trabalhar na academia, trabalhar nas academias. Bom,
Aí ela começou a trabalhar como funcionária com 18 anos, a partir de 18 anos. Tá, mas antes ela trabalhava? Aos 16? Não, eu não deixei ela trabalhar. Ela, o que que era? Ela estudava ensino médio. Então, não, para que trabalhar, filha? Tu faz teu ensino médio, tu tira a carteira de motorista, coisa, faz isso aí. Então, no momento que ela me cobrava muito, depois eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheirinho. Mas se ela não foi reprovada nunca, como eu imagino que não... Nunca foi. Tá, então ela terminou o ensino médio com 17 anos, 16 anos. Exato, 17 anos por aí, exatamente. E aí ela imediatamente começou a trabalhar nas academias. Começou a trabalhar, começou a fazer dança e tal, né? Ali, até porque ela com 18 anos por aí, que ela começou a trabalhar, com carteira assinada. Com carteira assinada. Antes era hora atividade, hora, né? Ela participava das academias ali, mais como fazer exercício, como atividade física. Uma pergunta que talvez não tenha muita relevância, mas eu vi que o senhor usa óculos e o senhor tem um grau elevado, presumo. Sim. E eu vi que ela também usava óculos. Mas assim, foi de pouco tempo, claro. Isso começou a usar. Né? Ela. Mas assim, era. E por que ela usava óculos? Para que ela usava óculos? Um grauzinho, acho que era um grau baixo, era um grau fininho, né? Muitas vezes ela nem usava. Mas né? para longe, para perto? Para leitura, assim, para longe, né? Para o normal, no dia a dia. O senhor não sabe? Às vezes ela até nem colocava, né? Para poder, nas suas atividades, né? Ela não usava lente de contato? Não. Tá bom. Não. Eu vou passar para a doutora agora, sem prejuízo de talvez perguntar mais alguma coisa que me ocorra. Muito obrigada. Bom dia, seu Davi. Bom dia, Samanta. Bom, então vamos lá, né? Mais um dia para relembrar os fatos. Infelizmente sabemos aí que não é o quanto é sofrido para o senhor e sua família, né? Mas uma dúvida, quantos anos o senhor tem hoje, seu Davi? 72 anos. Eu fiz o dia 2 de março agora. 2 de março agora. Nestes 72 anos que o senhor tem, o senhor em algum dia da sua vida imaginou que encontraria sua filha jogada em frente à sua casa, morta? Mas doutora, jamais imaginaria uma coisa dessa. Jamais imaginaria, ainda mais com, né, da forma, não tem como, né? Aconteceu por uma causalidade. Não, mas era uma pessoa, nossa família unida, uma pessoa alegre, feliz, não tinha por que acontecer uma tragédia daquela ali. Jamais imaginava isso aí. Seu Davi, o senhor mencionou mais cedo que a Débora conviveu mais de uma década com o Alex, Sim. Certo? Durante esse período, o senhor percebeu em algum momento alguma agressividade em relação a Débora? Por parte do Alex? Alguma agressão, você falou? Isto. É. Agora, se ele repreendia ela, se o senhor percebia que ele fazia alguma... Várias vezes eu notei, assim, ó, nas refeições de família que a gente fazia ali um café, detalhe, uma coisa, então a gente se reunia para ter um papo, conversar descontraído. Muitas e muitas vezes ele não trocava uma palavra no nosso bate-papo, conversa. E, ultimamente, dali de uns um ano, dois antes ali do acontecido, eu comecei a notar que aquilo ali ficou muito frequente, que ele repreendia ela. Qualquer papo, qualquer conversa que tivesse um bate-papo normal, assim, ele, não é assim, não foi desse jeito. E ela, então, parava e ligeiramente trocava de assunto, né, para não... Mas eu notava isso aí, várias vezes eu notava isso. Às vezes até com veemência. Não é assim, não é desse jeito. Tá? E aí ela parava de conversar e trocava de assunto. Mas eu, como pai muito observador, várias vezes eu notava isso aí. Em algum momento o senhor chegou a comentar isso com a Débora? Não, nunca comentei, porque assim, ó, é coisa que a gente vai guardando, a gente vai vendo, até para não expor ela? Não expor ela, não conversar, não é. E ela não era de reclamar também, é uma guria sempre íntegra, alegre, feliz, né? Nunca reclamou para nós, né? Mas a gente notava que algumas coisas aconteciam que foram se agravando. Certo. Eu vi que não ia dar certo aquilo ali. Foi mencionado anteriormente que, a princípio, o Alex não laborava, né? Não tinha um trabalho. O senhor acredita que ele vivia do quê? Quem custeava a casa?
Quem é que custeava? Quem Isso. trabalhava. Neste Quem é que caso, trabalhava? A nossa filha. A renda da onde? Ele não tinha renda nenhuma. Ele não tinha atividade profissional. É por isso que ela me dizia, pai, eu nunca tenho dinheiro, eu tenho que pagar as despesas da casa. No mercadinho, lá ela comprava no nome dela. Até eu ia lá, ficou devendo agora, do tempo lá que foi assassinada, ela ficou devendo alguma coisa. Eu ia lá acertar com o mercadinho, aí me recomendaram, não faz isso, cara, deixa, né, para poder ficar uma coisa certa ali. Ela ficou devendo no mercadinho. este mercadinho era próximo à residência do casal? Próximo da casa ali. Nestes tempos que precederam o homicídio, seu Davi, ela manifestou que o casamento não dava mais certo, que queria terminar. O que mais que ela disse para o senhor? E como que ela fazia para ligar para o senhor se o Alexandro estava sempre junto a ela? Ela mandava mensagem no WhatsApp. Lá, de vez em quando, de repente, né, ela conversava mais com a mãe dela. Então, essa mensagem ela me falou. Aí conversou com ele, ela, não conversei ainda, não, eu quero, né, me explica o que aconteceu. Ela, pai, eu não posso conversar contigo, porque toda hora ele está me vigiando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem como nós sentar e bater um papo e conversar. E a Débora, a vítima, ela expôs isso a vocês agora, nesses últimos meses de relação. Antes ela nunca havia mencionado nada. Doutora, ela só expôs isso aí para nós, para mim, no dia que ela decidiu se separar dele. Foi a partir do dia 13 de janeiro daquele ano lá. Aí antes ela nunca fez qualquer tipo de reclamação. Ela não era de reclamar. A mãe dela, às vezes elas conversavam, sentavam ali. Ela era uma pessoa que... Mas se acontecia alguma coisa diferente, assim, mas que eu via mais pela conversa dos conhecidos, dos colegas delas, né? Então era como a gente ficava sabendo das coisas, mas depois, inclusive, coisa que a gente ficou sabendo depois. Certo. Em algum momento, seu Davi, ela chegou a referir que o Alexandre tinha um relacionamento extraconjugal? Para nós, ela nunca reclamou. Para nós, ela nunca comentou isso, né? Mas alguma coisa, o que ela me disse assim, pai, deixa eu resolver tudo primeiro, depois eu vou te contar algumas coisas que aconteceram, que está desabonando a nossa relação. Então, imagino eu que tenha sido alguma coisa com um relacionamento desse tipo aí, que você fala. O senhor mencionou antes que a Débora estava muito contente que havia alugado o apartamento, né? Sim. Junto dela, ela levaria os animaizinhos de estimação, acredito eu. Evidente, ela levava, né? Ela ia levar junto, até queria preocupada, né? Com quem é que ela... podia levar essa, aquela... Não, de repente deixa um animalzinho desse com uma fulana, com uma conhecida, com uma amiga, mas ela queria levar os animalzinhos dela, né? Ela tinha, era os dengue dela, aquilo ali. E o senhor sabe se a Debbie tinha a intenção de constituir família, ter filhos? Mas é evidente que sim. Até a gente, às vezes, num papo descontraído, conversava, mas quando é que vocês vão dar um neto para nós, né? Conversava. Ele nunca falava a respeito, quando, como, não era um assunto que ele não opinava. Mas ela, não, pai, deixa eu me ajeitar primeiro, né, na faculdade, coisa assim, né? Então, isso tudo com o tempo certo, era o que ela me relatava, mas ela era plano dela. O senhor sabia qual foi o dia sabe por acaso, o dia em que a Débora anunciou para o Alex que havia já alugado um apartamento? Que vocês haviam alugado o apartamento para ela? O dia que ele noticiou para ela foi uns 3 dias antes ali o caso ocorrido, né? Então foi quando ela conversou com ele ficou meio sentido, e aí ela, meu pai, agora se tu quiser conversar com ele, agora tu pode falar, porque eu já dei a notícia para ele, ele ficou meio magoado, sentido, mas a princípio parece que aceitou, né? Foi ali naquela semana ali. Né? O senhor antes mencionou que a Débora era muito alegre, muito contente, né?
Por algum momento, a Débora, ela era uma pessoa que tinha rompantes ou perfil agressivo, uma pessoa esquentada, algo desse tipo? Não, de jeito nenhum, doutora. Nunca se viu ela nervosa, irritada. Não. Era uma pessoa que gostava de falar, conversar, divertida, mas ela não era de reclamar da vida. Nunca se houve assim uma pessoa ver ela mal-humorada. Difícil, nunca se viu isso aí. Era uma pessoa muito solícita, né? E não era de estar né, reclamando de alguma coisa, não. O senhor mencionou antes que havia emprestado um dinheiro para o Alex e que após disse que ele não precisaria lhe devolver esse valor, né? No dia 25, a quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, o senhor também chegou a mencionar sobre esse valor de 10 mil reais com ele? Mas evidente. Então, aquilo que nós conversamos lá, como homem para homem lá, que ele me pediu, aquilo ali que eu cheguei, falei para ele, cara, eu não estou te emprestando, eu vou te dar esse dinheiro, né? Da nossa convivência aí, então leva, resolve a tua questão lá, deixa nós, né, a família numa boa. No último dia que eu conversei, aí eu avisei ele de novo, cheguei, não avisei, peguei assim, ó, lembra lá do dia que nós conversamos, aquilo lá, que tu veio me pediu ajuda lá, daquele dinheiro, tu esquece, pode ver aquilo que eu conversei contigo. Conversa de homem para homem, aquilo ali, né, tu não me deve nada, pode. E ele, não, o dia que eu puder, eu vou te pagar. Não precisa pagar. É coisa de dinheiro, é coisa de. Né? Vai lá, resolve sua vida, só deixa a nossa filha tranquila e vê se tu arruma uma companheira para ti que te entenda. Só deixa ela viver a vida dela. Né? Então foi o papo que nós tivemos, foi o que eu ressaltei para ele de novo sobre o dinheiro. Certo. Foi mencionado anteriormente que no domingo teve um café, né? Sim. Onde vocês foram até o mercado, que foi o momento que ela expôs ao senhor ali os motivos ensejadores ali do divórcio, da separação dos dois, né? Nestes últimos 60 dias que antecederam o homicídio, o senhor percebeu que ela estava mais nervosa, com medo que o Alex soubesse que ela queria se separar? Ela tinha, qual era o tipo de preocupação? Antes, assim, doutora, antes do dia 13 ali, ela não relatava nada sobre separação, sobre relação. Ela não era de conversar sobre o relacionamento deles. Se estavam em atrito, alguma coisa, ela não reclamava para nós, nem para mim, nem para a mãe dela. O senhor acredita que ela tinha medo de falar para ele, para que ele pudesse fazer algo contra vocês? Acredito que sim. Acredito que sim. Ela não conversava mais por pressentimento, alguma coisa que ela, né, que pudesse cometer alguma coisa que realmente aconteceu, né? E realmente fez, né? E o senhor falou que a Débora sempre foi muito estudiosa, né? O senhor, ela prestava concursos? Doutora, assim, ó, ela fez 4, se não me engano, 4 concursos depois da faculdade. Ela fez o concurso para os Correios, para a Brigada Militar, para Receita Federal, então vários concursos para a prefeitura, e ela chegava, pai, eu queria que se tu vai me dar um Natal, um presente de aniversário, me ajuda a pagar o curso. Ela costumava pedir para o senhor ajudar, então, a custear o curso. Então o que eu fazia? Eu pegava e dava o dinheiro para ela, paga teu preparação de concurso, ajudava ela, sempre fiz isso aí, né? Então eu dava o dinheiro para ela pagar a preparação do curso. Foram buscar os pertences pessoais da Débora na residência do Alexandro. Quando vocês tiveram acesso a esses pertences, mais, logicamente, a mochila dela, por um acaso vocês acharam algum dinheiro escondido, algo do tipo? Achamos. E acreditam que esse dinheiro estava escondido por quê? Aí quando trouxeram as coisas que ela tinha arrumado lá, a roupa, as sacolas, né, com as roupinhas que aí as amigas dela com uma policial civil foram lá buscar,
que não deixaram nós ir, para não dar um baque grande em nós, né? Trouxeram tudo, então a gente começou a olhar as coisas, separar, tá? Achamos no fundo de uma mochilinha dela, em torno de 2.000 e poucos reais, lá enfiadinho, lá no fundão, assim, daquela, como se tivesse escondido ali. Na quinta-feira, quando vocês deram notícia ali quando o senhor foi conversar com a Alexa, o senhor, sua esposa, vocês convidaram a Débora para posar na casa de vocês? Pá, olha, isso aí é uma coisa que eu me condeno, doutor, é uma coisa que eu fico de não ter percebido aquilo ali e levar ela para posar lá em casa. A gente não tem maldade, a gente é uma pessoa que não tem maldade, a gente é uma pessoa simples. Eu não ia imaginar uma coisa assim, eu não tinha levado ela para posar lá em casa. Imagina, né? Mas nunca me apertou a mão, né? Um homem completamente sem palavra. Apertou a mão, não, tudo bem, se precisar ajudar, não queria ajudar coisa nenhuma. Largou nossa filha morta lá de noite. Se eu soubesse, eu tinha levado ela para dormir lá em casa. Com certeza. Aí nós ia lá, pegava as coisas e trazia, né? Mas nunca imaginei. Isso aí eu me condeno, olha, isso aí me dói, assim, que eu não consigo. Então o senhor acredita que o acusado, o Alexandre, ele tenha ofertado ajuda em relação a carregar os móveis para continuar a premeditação do crime de homicídio? Desculpa, doutora, mas ficou meio confusa a pergunta. Como é que é? Eu repito para o senhor. O senhor imagina que na quinta-feira, quando ele apertou a mão do senhor e disse que, inclusive, caso fosse necessário, ele poderia ajudá-los a carregar os móveis, os pertences da Deb. O senhor imagina que ele teve aquela atitude para que pudesse continuar a premeditação do assassinato? Doutora, a intenção dele eu não imagino. Eu sei que ele quando ele me apertou a mão, ele não, se precisar arrumar as coisas lá, eu dou uma mão para ajudar a arrumar as coisas, os móveis lá, para fazer a mudançazinha ali, né? Tá, beleza, ótimo. Então me deu a entender que ele era uma pessoa de confiança, então se propôs a ajudar a fazer a mudança toda. Só que, né, aconteceu justamente cometeu uma besteira, isso sim. Então, por fim, até mesmo para que podemos finalizar as perguntas para o senhor, eu gostaria de saber se, desde o dia 26 de janeiro de 2024, o senhor e sua família já conseguiram viver o luto da sua filha? A partir da você diz? Do dia da morte dela. Conseguiram viver o luto? Olha, eu até agora ainda não consigo, eu fico fora da realidade, eu imagino ela, penso de noite, sonho, quantas vezes eu sonhei com ela, assim, me vi na cabeça a convivência com a nossa filha, uma pessoa tão legal, para nós uma parte nossa, que tirou de nós. Então a gente sonha. Eu um dia cheguei até a sonhar que eu estava numa casa ali, tinha uma sala de aula lá, de criançada dando aula, e aí eu sonhando. Aí eu sonhei, abri a porta assim, ela era a professora daquelas crianças. Eu vi ela assim, num sonho, aquilo ali. Ela fez uma criançada, né? E ela tinha dando aula, e que gritaria, aquela conversaiada ali, né? Eu abri a porta assim, de canto, assim, vi, a professora era ela, no sonho. Que barbaridade. Então, assim, é uma coisa que não vai sair da cabeça, não vai, a gente vai levar uma condenação eterna nossa. Certo. Seu Davi, minhas sinceras condolências e pergunto às promotoras, então, excelência, sem mais. Bom dia. Sim, pois não. Pode falar com um tom um pouquinho mais elevado. Uhum. Tá. Eu vou fazer alguns questionamentos para o senhor, tá? Tá, pois não. Seu Davi, quando o Alex começou um relacionamento, quando o senhor tomou conhecimento que a Débora estava se relacionando com o Alex, o senhor recorda se neste período o Alex também tinha um outro relacionamento com uma outra mulher?
doutor, assim, ó, a gente não tinha muito conhecimento dele, até porque ele, para nós, era uma pessoa, antes do relacionamento, a gente não conhecia ele. Mas ele não era muito de convivência com nós, né? Antes deles resolverem ir morar juntos. Eles se relacionaram lá, acho que uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, antes de se resolver morarem juntos. Então, assim, ó, não era muito de conversar, mas a gente foi conhecendo e descobrindo as coisas, né? Que ele já era casado, que ele tinha filhas da idade dela, que inclusive nesse período antes deles conviverem juntos, elas já se relacionavam com a nossa filha, entre elas, né, se conheciam, se conversavam, né? Então foi ali que a gente foi começando a conviver, que ele já tinha tido. Claro, a minha pergunta é assim, seu Davi, se quando a Débora começou esse relacionamento, se é que o senhor tem conhecimento, se o réu tinha um outro relacionamento, se ele manteve um relacionamento com uma outra pessoa e a Débora juntos. Essa é a minha pergunta, se o senhor tem conhecimento disso. Olha, tinha, porque tinha uma outra menina, uma outra moça, né, que se relacionava, inclusive ela se conversava, mas ele se relacionava com ela também. Recorda se o nome dessa pessoa é Cassiane? Se não me engano, sim. Quando o senhor recorda do depoimento que o senhor deu lá na polícia, na segunda-feira depois do fato? Logo depois do fato, o senhor lembra do depoimento lá? O senhor foi, tinha uma delegada de polícia, sim. Um policial civil, o senhor recorda desse depoimento? Eu recordo. O senhor recorda se foi o que o senhor disse lá a respeito do porquê que a Débora queria se separar do Alex? Recordo, é que assim, aquele é um momento tão complicado, tão difícil pra gente, né, para poder se lembrar do que a gente falou, mas com certeza a gente falou tudo que imaginava que era, né, acontecido. Tem um trecho do seu depoimento que o senhor disse o seguinte, lá na polícia, tá? Tá. Que Débora manifestou seu interesse em terminar o relacionamento com Alex, pois não estava se acertando mais, que não tinha mais conversa, por Alex ser muito reservado e pela diferença de idade entre eles. Foi exatamente como eu conversei aqui agora. Tá. Exatamente como eu conversei aqui agora. Ele era um cara reservado, não era de muita conversa, não era de muito papo. Lá não era assim de conversar, de brincadeiras, conversa descontraída. Não tinha muita. Mas tudo bem, eu entendi e respeitava. Né? Seu Davi. Sim, pois não. Me diga uma coisa. Nesse período que eles se relacionaram, o senhor, como o senhor disse, o senhor é uma pessoa muito observadora. Sim, pois não. E o senhor disse que observou várias atitudes do réu para com a sua filha. Inclusive ele cortando ela, enfim. E que isso preocupava o senhor. O senhor compartilhou isso com a sua esposa, com algum amigo seu, essa sua preocupação? Olha, a gente conversava com os amigos que a gente via que aquilo ali um dia não ia dar certo. O relacionamento é coisa que... cabeça de cada um, então eles começaram a se descobrir, mas não assim de discutir, conversar. Uma conversa, né, com a minha esposa, isso aí a gente conversava entre nós, um dia não vai dar certo para ele. A gente tá vendo que não dá. Cabeça completamente diferente. Isso foi desde o início, assim? Não, isso com o tempo. Com o tempo a gente foi descobrindo e vendo o relacionamento e fechando as coisas que aconteciam, né? Comparando as coisas que iam acontecendo. A casa lá em que eles residiam, o Alex e a sua filha. Sim. O senhor recorda de quem era essa casa? Pelo que ele conversava, a casa era deles, da família dele, mãe dele. O senhor sabe se ele já residia nessa casa antes de conhecer a sua filha? Olha, doutor, assim, quanto à vida
anterior dele, a gente não conversava muito, e não era de estar bisbilhotando, conversando. Então, assim, pelo que a gente via, mas pelo que eu entendi, ele se criou naquela casa lá. Pelo que eu entendi, né? Me diga uma coisa, seu Davi. O senhor tem conhecimento, a sua filha lhe falou que ela emprestava a conta bancária dela para o Alex receber Pix de alunos que ele atendia na academia? O senhor tem conhecimento? Não, eu não sei isso aí, eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Né? O senhor frequenta... Mas com certeza, por exemplo, assim, ó, ele sempre via o que ela falava, os colegas delas e amigos falavam, que ele estava toda hora cobrando dela para fazer o pix disso, pix daquilo, pagar conta, pagar isso, pagar aquilo. Então, era coisa que do dia a dia ele conversava com ela, que os colegas dela viam e depois contaram para nós. Isso aí foi papos depois do acontecido. O senhor teve contato com essas pessoas que conviviam com eles. E que retrataram essa circunstância para o senhor. Exatamente. Inclusive o seguinte, doutor, assim, eu não sei se é o caso, né, de falar agora. Por favor, o senhor fale com o senhor. Posso conversar? Claro. Tá. Então, assim, ó, logo no começo do relacionamento, ela vivia andando de bicicleta para lá e para cá, né, no serviço delas ali, coisa dela, né, sempre de bicicleta. Aí ela comprou um carrinho. Popularzinho, 207 ali, um Peugeotzinho 207. Né? Quem tinha conta no banco era ela. Então o que aconteceu? Começou a aparecer conta lá em casa, cheque, sem fundo. Puxa, mas aí eu preocupado. E aí ela veio até mim, pai. Eu comprei um carrinho para mim andar ali e o Alex me disse que ia me ajudar a pagar o cheque pré-datado que eu ia cobrir ali e não está acontecendo nada disso. Então, estou ficando com o nome sujo. Então, se puder me ajudar, me dá uma força, me ajuda. Aí eu peguei, filha, eu te dou dinheiro, tu vai lá e quita esse cheque tudo. Era 3 cheques, R$1.600, R$1.700 cada um. Paguei os 3. E mandei ela encerrar a conta no banco. Tá. E o senhor recorda mais ou menos que época foi isso? Foi, olha, logo no início do relacionamento deles. Uhum. Eu ia lhe perguntar sobre a academia lá. Essa academia agora mais recente ali. O senhor frequentava essa academia? Doutor, ela insistia para mim, pai, vai na academia, faz exercício, precisa fazer. Eu ia para a mãe dela também, né? E aí eu, tá, filha, vou, aí frequentei uns 3 meses, 4 meses só. Mas era assim 1 hora, ia lá fazer exercício. Só que aí, como eu comentei, correndo o dia inteiro na fábrica lá, fazer exercício, eu ficava mais magro ainda. Então eu parei de fazer, mas sim, frequentei. O senhor foi nesse período aí. E o senhor ficava 1 hora, o senhor fez referência? 1 hora, era 1 hora de aula. 1 hora. Quem é que dava aula para o senhor? Essa aqui, ó. O senhor tinha rede social, Instagram, Facebook? Não. O velho que não usa isso. Não, doutor. O senhor tem conhecimento que a Débora tinha uma rede social, que ela postava vídeos, fotos? Tenho. Então, inclusive, ela era uma das atividades dela para ganhar o dinheirinho dela, o troquinho dela. O que ela fazia? Vídeos, aula, né, no YouTube. Inclusive, baixei ali, achei lá, de lá atrás ela fazia exercíciozinhos assim, caseiros. Né, para mostrar para as pessoas, se preocupada com a saúde física das pessoas. Então ela fazia aquilo ali e passava esses vídeos no YouTube, né? Mas era mais uma forma dela conviver, ser dedicada na profissão, né? Falando sobre a saúde da Débora, o senhor disse que ela tinha uma saúde muito boa. O senhor recorda o nome do médico dela? Mas médico, doutor? Ela ia, o que é? Qualquer coisa que você fica doente, você vai no hospital, você vai num dentista, vai num oculista. Então, o que ela fazia? Tinha uma rinite, uma coisinha, e ia ali no hospital, pegava um remédio lá, tomava, né? Então, ela, médico, um tratamento, alguma coisa, não, isso aí é para quem é doente. Sim, ela não fazia um acompanhamento, não tinha um médico, a sua esposa declinou o nome de um médico, se não me engano era o Dr. Paulo.
O senhor recorda alguma coisa assim, conhece? Não, mas professor, acompanhamento de alguém, por exemplo, eu faço tratamento de um monte de coisa, eu não tenho um médico que me acompanha. Uhum. O O acompanhamento da minha saúde é eu mesmo. Tá. Eu tô mal, tô ruim, tô isso, vou no médico, vou lá, consulto, e era o que ela fazia. Né? Ela não tinha um médico específico para aquilo ali. Ela não era uma pessoa doente. Mas assim, o senhor tem conhecimento se ela consultou em algum momento o doutor Paulo Augusto Mário Cassani, que é um cardiologista? O senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Não. O senhor tem conhecimento... Aliás, deixa eu ver, eu acho que ela andou consultando com ele, sim. Mas assim, o médico chegou para ela, agora eu tô me lembrando. Tu é super saudável. Bem assim. A minha esposa até, ela fala mais com a minha esposa ali sobre... o médico até se admirou da saúde dela. Uhum. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem conhecimento se a Débora fazia uso de anabolizantes, que são substâncias que algumas pessoas que fazem musculação utilizam para ficar mais forte? O senhor tem conhecimento? Não, doutora, assim, ela não era de usar essas coisas. Sabe o que ela fazia para ficar bem fisicamente? Comia ovo cozido, peito de frango, e eu chegava a comprar lá no varejão lá da fábrica lá, trazia para ela, pai, mandava um cartãozinho de aniversário, pai, muito obrigado pelo prazer do seu dia e muito obrigado pelos peitos de frango que me mandou. Então era coisa que ela cuidava muito da alimentação. Tá. Me diga uma coisa, seu Davi, o senhor recorda a respeito de algum problema que ela teve, uma lesão na bunda? Teve um furúnculo ali, mas coisa, inclusive aquilo ali, eu peguei o laudo lá do hospital, lá fiz tratamento bonitinho, né? E é coisa que não aconteceu lá, mas se curou tranquilo, normal. Deixa eu lhe perguntar, o senhor recorda a época que isso aconteceu? Foi em 2018, se não me engano. Uhum. Ela precisou fazer algum procedimento cirúrgico, fazer algum tratamento? Procedimento para poder fazer como é que é, a drenagem ali daquele local. Como é que o senhor tomou conhecimento disso? Ela contou? Ela contou para nós, sim. Ela contava para nós, não, pai, eu estava precisando fazer aquele tratamento ali, fez, claro. E ela lhe explicou, lhe contou o que estava acontecendo. Isso aí. O senhor, ela precisou custear, teve alguma despesa esse tratamento? Essa aí ela fez, se não me engano, fez no hospital de Montenegro. O senhor sabe se ela pediu para o senhor alguma ajuda financeira? Ela pedia ajuda de custo, que ela, pai, eu preciso pagar essa consulta, pagar alguma coisa. Ela sempre estava pedindo dinheiro, sempre. Coisinha que precisava ajudar, ela, pai, eu preciso de um troco para pagar isso. Ela estava sempre apertada, nunca tinha dinheiro. O senhor disse, agora no seu depoimento, que a sua filha não falava para o senhor o que estava acontecendo no relacionamento, porque ela tinha medo. O senhor disse isso. Eu quero lhe perguntar se isso é uma impressão sua, né, com base em que elementos? Se é uma impressão, se sim, e com base em quê? Antes do acontecido, quando ela não era de reclamar, então era só mais uma impressão mesmo. A gente imaginava assim que ela... É porque ela não reclamava, então não sempre feliz da vida. Sim. A gente perguntava se estava tudo bem, e ela, não, está tudo legal, tudo certinho, tudo... Né? E o relacionamento de você, não, está tudo bem, tudo certo. Isso aí antes. Agora, depois do acontecido, aí começou a vir das pessoas conhecidas. Então, o que é? A gente imaginou que ela preservava a gente para não contar as coisas. Tá. E essas pessoas, o senhor recorda o nome dessas pessoas? Conhecidos delas, amigas, alunas dela, as pessoas que ela... do relacionamento dela. Ela tinha muitas alunas? Muitas alunas, amigas, pessoas que gostavam, que admiravam ela no trabalho. Ela era muito solícita na atividade profissional dela. E essas pessoas procuraram vocês, comentaram com vocês isso? Muitas delas eram conhecidas nossas.
Então começaram a visitar a gente, né? Até pelo acontecido, aí começaram a relatar e falar essas coisas para nós, assim, né? Com mais detalhe um pouquinho. E o senhor não passou pela sua cabeça no pensamento do senhor de indicar essas pessoas que estavam contando para o senhor coisas que o senhor não tinha conhecimento, para sua advogada, para o Ministério Público, para que essas pessoas pudessem vir ao processo, para falar isso? O senhor fez essa avaliação? Vários deles vieram dar depoimento. Vários conhecidos dele vieram dar depoimento. Tá bom. Da minha parte era isso. Meu colega vai ter algumas perguntas, tá bem, senhor Davi? Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Ok. É indiferente. Eu tenho poucas perguntas. Sobre a faculdade, só uns esclarecimentos assim que não me... Sobre a faculdade da Débora, o senhor disse que pagou 2 anos da faculdade. Sim. Né? Foram os 2 primeiros anos, os 2 últimos anos, foi no meio? Como é que... Mais os primeiros, 2013, 2014, 2000 mais os primeiros, ali 2012. Primeiros anos. Né? E depois, os anos aí o que ela me diz? Pai, assim, ó, eu agora já estou com uma condição de pagar e tal, mas já estava mais no final. Eu paguei praticamente 3 anos. 12, 13, 14, praticamente quase toda a faculdade. São quantos anos a faculdade? Essa é 4 anos. 4 anos? É. Tá. Se eu não me engano, é 4 anos. É bacharelado e licenciatura ela fez. Tá. O senhor falou também de uma mochila, né, que tinha um dinheiro. O senhor conhecia essa mochila? Já tinha visto a Débora com essa mochila? Isso foi quando trouxeram as coisas dela lá para... O senhor nunca tinha visto essa mochila antes? Não, coisas que trouxeram lá da casa deles, né, que ia vir na mudança, então coisinhas dela lá de roupa, de... Como é que era essa mochila? Era uma mochila comum com fundo falso embaixo. Uma mochila de... Mochila dessa de abrir, assim, não de botar nas costas. Sim. Uma maletinha. Tá. Eu gostaria de passar um áudio para o senhor, por favor. Vou passar só um áudio. Só um pouquinho, que às vezes... Tá bom, eu vou falar com ele. É porque assim, ó, eu recebo do... Não é esse, é o da mãe. Desculpa. Primeiro. Bom dia, Jéssica, bom dia. Assim, ó, eu pode falar para tua irmã, para tua irmã, né, que ela também não tem a culpa, ninguém tem culpa, nem vocês, as filhas, né, nem os parentes dos irmãos, pai, mãe, todo mundo, ninguém tem culpa. Nós não temos a culpa também, sabe? Não sei, a gente não sabe o que aconteceu, não é mesmo? Então, assim, vamos se unir, né? Vamos deixar que a justiça faz o que tem que fazer, né? Não quero mal de ninguém. Eu já gostava do teu pai, meu Deus, assim, eu considerava ele como um filho para mim, assim, né? E ele... Assim, eu confiava nele, dele cuidar da Débora, não acontecer nada com a Débora, né? Ele saiu muito, né? Nessas festas, não sei o quê. Ele cuidava da Débora, né? Ele cuidava da alimentação da Débora, fazia comida, ele ajudava na limpeza e tudo na casa, né? E no sábado, de tarde, assim, no sábado ou no domingo era sagrado. Eles tomaram café lá em casa, sabe? Davi comprava um monte de coisa boa e ele comia. Eu fazia arroz de leite, ele adorava meu arroz de leite. Ensinei ele a fazer um arroz de leite com açúcar queimado, assim. Ele adorava, né? Eu levava para ele lá na academia. A Débora gostava de arroz de leite mais quente, depois que esfriasse ela não comia. E eu levava para ele, né? Sim, ele fazia uma feijoada, um feijão, ele levava para mim. Tudo era assim. Era assim que vocês tratavam o Alex mesmo? Era assim que nós tratávamos. Nós tratávamos como família. Nós éramos uma família decente. Uma família harmônica, uma família que sempre trabalhadora. Então, vivia a vida feliz. E era mais um elemento que a gente queria na família. Convivência. Então, é assim que nós tratávamos. Assim, essa que fala no áudio é sua esposa. Sim, e assim, não entendo por que
uma família dessa forma, família harmônica, assim, o cara só fazer uma coisa dessas. Tá, ok. Qual é a maldade de fazer uma coisa dessa aí? Por que isso aí? Destroçou nós. Nunca houve um desentendimento de nós, meu irmão. Nunca. Eu discutia, conversar, um bate-boca, não. Eu respeitava muito ele. Falava pouco, não era de muita conversa, tudo bem, cada um tem a sua maneira de ser, né? A gente entende, mas não fazer uma judiaria com a gente dessa forma. Tá certo, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, senhor Davi. Davi, eu te juro que você querer. O senhor fala no seu momento, no interrogatório, o senhor terá a oportunidade. Senhor Davi, eu não tenho perguntas. Alguns dos jurados têm perguntas para fazer por escrito? Não? Muito obrigada, senhor Davi. Lamento muito, senhor. É isso, o senhor pode aguardar? Eu digo a todos, faremos uma pausa de 1 hora para almoço e um pouco de repouso. Né? Se estendeu bastante. O oficial Alex e a Raiza vão acompanhar os senhores. E tem lanchinho de tarde, vamos firmes. Tem mais, só para dizer para os senhores, tem mais 2 depoimentos e o interrogatório do réu e em seguida os debates na parte da tarde. Alexandro Alves foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A juíza destacou a elevada culpabilidade do réu, que agiu com premeditação e extremo desprezo pela vida da vítima. Embora Alexandro não tivesse antecedentes criminais, foram consideradas agravantes a forma cruel do crime e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, foi condenado ao pagamento das custas processuais. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!